Olá! Hoje eu quero falar com você que, assim como eu, é mãe solo. E você também, se você conhece uma mãe solo. Quero trazer agora algumas dicas que vão te ajudar a conciliar todas essas tarefas e papéis que você precisa desenvolver para que você tenha uma vida mais leve. Mãe solo. No Brasil, as estatísticas já trazem números que indicam que de cada 10 famílias, 6 são compostas por mães solo. O que são mães solo? São aquelas que criam, educam e cuidam dos filhos sozinhas, sem a presença do pai ou dos avós. Claro que é importante que elas tenham uma rede de apoio, e essa é a primeira dica que eu quero deixar para as mães solo. Tenham uma rede de apoio, mas sem que você se omita em dar as decisões, em tomar as decisões principais. Porque quando a gente tem uma rede de apoio, a palavra apoio significa que essas pessoas vão nos apoiar nos momentos em que nós não podemos estar presentes, naquilo que nós não podemos fazer. Mas não podemos delegar a educação, o cuidado dos nossos filhos para outras pessoas. Então, uma mãe solo, ela precisa estar à frente das decisões, da educação, da criação e do cuidado dos seus filhos. E dessa forma, a rede de apoio vai fazer com que ela possa trabalhar, cuidar de si mesma e até mesmo descansar. Então aqui você pode ter uma rede de apoio que são os avós, vizinhas. No meu caso, eu já tive em momentos muito críticos o cuidado de amigas que puderam estar com meu filho para que eu pudesse cumprir com compromissos prévios e que eu não tinha como desmarcar. Então você precisa de fato ter pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar, principalmente quando seu filho fica doente, quando sua filha fica doente. Então conte com uma rede de apoio, que pode ser paga ou pode também ser uma rede de confiança. Então uma rede de apoio vai possibilitar que você também tenha tempo para si mesma. Porque se você não cuidar de você, se você se mantiver sobrecarregada, você pode ficar doente e isso será ainda pior porque você não poderá cuidar dos seus filhos. A segunda dica que eu quero trazer para você é em relação às finanças. Como mãe solo, nós sabemos o quanto é desafiador criarmos nossos filhos e ao mesmo tempo tendo que trabalhar para que possamos mantê-los, para que possamos alimentá-los. Aqui, uma coisa que é muito importante é a participação do pai na criação dos filhos financeiramente. Porque muitas mulheres abrem mão de receber auxílio financeiro por uma questão de orgulho, por uma questão de honra. Mas lembre-se, o filho não é somente seu. O filho é metade seu e metade do pai. Então é importante sim que ele participe financeiramente e que ajude para que essa criança possa ter a mesma qualidade de vida que ele possibilita provavelmente aos seus outros filhos. Então aqui é muito importante o diálogo. E quando isso não for possível, que você busque sim os direitos do seu filho, da sua filha. Não são os seus direitos, você vai trabalhar, você vai manter a sua vida, as suas contas. Agora, tudo aquilo que se refere aos seus filhos, sim, é preciso um diálogo e é preciso que você busque para que sejam mantidos os direitos dessas crianças. Quando nós falamos em relação às finanças, aqui entra uma terceira dica. Estabeleça prioridades. Porque muitas vezes nós achamos que uma criança precisa de muitas coisas, quando na verdade ela precisa do básico e o mais importante, que é o seu tempo. O seu tempo de qualidade, a sua atenção. Mas sabemos o quanto é desafiador para uma mãe solo que trabalha ainda estar com os filhos. Então, dessa forma, mesmo que você não consiga estar por muito tempo, esteja num tempo suficiente para marcar a vida deles, para realmente dedicar atenção e energia. E em relação às suas prioridades, em relação às finanças, cuidado! Muitas vezes as crianças não querem uma festa cara com muitos convidados, com aquela decoração maravilhosa. Eles querem um bolinho com aquelas crianças que realmente importam, com aquelas pessoas que realmente importam na vida delas. Então tome muito cuidado, estabeleça prioridades para que você possa, ao invés de dar coisas,
dar o que é mais precioso para a criança, que é a sua presença. Então já falamos de rede de apoio, finanças, tempo de qualidade e vamos falar agora sobre os desafios na educação de uma criança como mãe solo. Aqui eu quero deixar uma dica muito importante para você. Saiba que o seu filho, a sua filha, vai tratar você da mesma forma que você se trata. Veja como isso é desafiador. Eu lembro que durante um processo de terapia eu estava falando sobre o meu filho, em que ele não deixava eu comer o último pedaço do chocolate, ou pior, eu dava para ele o último pedaço de um chocolate, porque eu pensava, eu tenho que dar para ele porque ele é a pessoa mais importante da minha vida. Só que eu tenho aqui uma coisa muito importante. O seu filho precisa entender que você é a pessoa mais importante para você mesma. Porque ele é a pessoa mais importante para ele mesmo. Só que para ele entender isso sobre autoestima, o quanto você se valoriza, você precisa pegar um pedaço de chocolate e dividir em dois, dar um pedaço para ele e comer um pedaço. E eu entendo muito como mães abrem mão disso. Só que sabe o que pode acontecer no futuro? Ele não vai te valorizar. Então, o tanto de valor que você se dá será o tanto de valor que o seu filho vai te dar. Além disso, num processo de educação, um filho não é seu amigo, nem seu aliado e nem seu parceiro. Ele é seu filho. Então ele precisa entender os limites. Cumpra com a palavra. Se você disse que se ele fizer tal coisa ele ficará de castigo e ele faz, você precisa colocá-lo de castigo. Se você prometeu algo que você daria a ele, dê. Porque é muito importante que você entenda e que nós entendamos. Uma criança é educada somente pelo exemplo. Não é o que você fala, é o que você faz que ele observa. Além disso, no processo de educação, em questões desafiadoras, procure envolver o pai ou um outro responsável para que você não se sinta sozinha naquela situação. Além disso, no processo de educação, seja firme. Sim é sim, não é não. Então, isso vai fazer com que a personalidade daquela criança seja mais forte e, principalmente, ele encontre em você segurança e proteção, que é isso que os limites colocam para aquela criança. Então, como mãe solo, não deixe de ser dura quando necessário. Porque quando nós precisamos também, muitas vezes, exercer o papel do pai nessas situações, nós precisamos sim sermos duras, nós precisamos estabelecer limites e ao mesmo tempo sermos mães, que é ter todo o colo, a doçura e o acolhimento de uma mãe. Eu sei o quanto é desafiador esse processo de educar um filho como mãe solo. E aqui eu quero deixar uma outra dica muito importante para você. Não envolva a criança nas questões que são relacionadas a seus desentendimentos ou que você precisa resolver com o pai. Essa criança ela precisa sim ter uma imagem positiva do pai, porque você está criando uma pessoa, um ser humano para a vida. E ele precisa sim se sentir amado, admirar o pai. Então, por mais dificuldades que você tenha, por mais desentendimentos, por maiores que sejam os desafios, poupe a criança desse processo, porque isso só lhe fará mal. Então separe as questões que você tem com o pai da criança, para que ela não se envolva. E dessa forma, ela precisa de uma referência masculina. Ela precisa sim manter contato de forma positiva com o pai e não guardar mágoas e rancor que podem atrapalhar o seu desenvolvimento emocional. Não é só criar um ser humano melhor, mas também um ser humano que tenha uma proteção, que tenha uma referência feminina em você como mãe e masculina no pai. Se houver ausência do pai, algum outro homem acabará tendo que preencher esse espaço, um tio, um avô, um amigo, porque é muito importante para o desenvolvimento emocional saudável da criança que ela tenha essa referência. Agora eu quero falar com você sobre valores e princípios. Como eu já comentei, uma criança, ela sempre vai agir baseada no que ela enxerga de atitudes, de ações, de comportamentos.
A palavra, se ela não for praticada, se os princípios e valores que você passa para ela não estiverem sendo executados e praticados por você, serão em vão. Assim, busque desenvolver também uma espiritualidade. Frequente uma igreja para que você possa passar valores para essa criança, para que ela também possa conviver com outras crianças que tenham os mesmos valores e princípios. E esses valores e princípios são básicos, como dizer oi, obrigado, obrigada, também pedir desculpas, perdoar, aprender a dominar e controlar as próprias emoções. Então aqui nós entramos num processo muito particular. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Você precisa deixar seus princípios e valores claros para que seu filho possa se guiar por eles. Além disso, é muito importante que você possa colocar seu filho para praticar algum esporte, onde ele vai aprender sobre disciplina, sobre foco, sobre saber perder e conviver com outras crianças. E a última dica: você não precisa dar conta de tudo. E o que é tudo? Muitas vezes nos cobramos que o nosso filho vá dormir todos os dias no mesmo horário, que durma uma determinada quantidade de horas de sono, que coma de forma saudável, que coma exatamente os valores nutricionais corretos, a amamentação, e tudo isso vai fazendo com que nós nos cobremos demais. Então, veja que de vez em quando não tem problema sair fora das regras, sair fora da rotina. Claro que a rotina é importante, claro que termos, controle das coisas é importante, mas também relaxe. Você não vai dar conta de tudo. Cuide do essencial, porque eu tenho uma dica final para você. Você é a única mãe que ele conhece. Você é a melhor mãe do mundo. Então tudo que você fizer com amor, muitas vezes não vai fazer certo porque você não sabia a melhor forma de fazer, mas foi o melhor que você pôde fazer pelo seu filho. Então se reconheça como uma mãe vencedora, como uma mãe vitoriosa, que está criando uma pessoa para este mundo, com os melhores valores, com tudo aquilo de melhor que você pode fazer. Não se cobre não poder levá-lo para Disney, não se cobre não poder dar aquele brinquedo caro ou aquele eletrônico que ele tanto deseja, porque o que ele quer de verdade é fazer coisas com você, passeios simples, momentos marcantes, mas que ficam com total atenção. Marque a vida do seu filho, viva com ele, não priorize tanto o trabalho, porque não é isso que vai fazer com que o seu filho lembre de você. O que o seu filho sempre vai lembrar de você é o quanto você demonstrou seu amor, o quanto você deu atenção e o quanto você o educou, o quanto você de fato se preocupou com ele. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, indique esse vídeo para outras mães solo, para que elas também possam enfrentar e superar esse momento com leveza, com alegria e com muita gratidão, porque filhos são presentes que Deus nos dá.